Semana passada, até a gente esqueceu, viu, gente, de fazer a gravação. Acabou que só deu para colocar a postagem da gravação de segunda-feira. Mas essa semana vai, se Deus quiser, vai tudo certinho aqui. Nós paramos no item 7.3 da apostila da semana passada. E é interessante que a temática tratada hoje, assim como foi na semana passada um pouquinho, mas mais hoje, ela se refere muito à questão do trabalho de um missionário ou de um espírito que vem à Terra para cumprir uma tarefa. Vejam, quando a gente fala missionário, sempre deve-se ter em mente que, eventualmente, alguns desses espíritos, em qualquer das religiões, dos grupos que eles encarnem, humanos, né, em qualquer cultura, em qualquer país, é, normalmente eles ainda trazem alguma coisa do passado que precisa ainda ser depurado. Tá? Por isso que a gente vê, às vezes, é, um determinado irmão que é um exemplo, né, de vida, um exemplo de ensinamento, de dedicação, como nós temos visto aí, passarem por certas dificuldades, e às vezes até muito específicas, relacionadas a um obsessor, por exemplo, como foi o caso do Divaldo, o próprio Divaldo, né, com máscara de ferro. Então, às vezes, nós temos essas situações. Mas eventualmente alguns desses missionários eles já são completistas, eles não têm mais nenhuma questão kármica, e a sua sombra foi plenamente iluminada. Eles já poderiam estar indo para um outro plano de existência. Porém, quando vêm à Terra, eles passam às vezes por sofrimentos, porque é da natureza do planeta ter esse conteúdo do sofrimento também, entre outras coisas. E isso é normal. A gente não deve ficar tentando fazer mensurações de, fez isso, aconteceu aquilo. O aconteceu, né, o efeito, não necessariamente ele acontece na mesma vida, horas depois, dias depois. Às vezes vai acontecer no plano espiritual. Às vezes vai acontecer no plano espiritual e ainda na outra vida. Então, muitas das vezes, esse gap, esse tempo entre a ação e a reação, ela não está no nosso controle. Isso está dentro de um planejamento muito mais elaborado ao qual nós não temos acesso, mas nós sabemos que ele funciona de forma perfeita, né? Então, muitas das vezes, existem espíritos que vêm à Terra, missionários, encarregados de fazer grande bem e que passam por dificuldades porque eles também têm ainda algumas coisinhas, poucas, mas têm ainda. E eles estão plenamente cientes disso, desses problemas do passado, que precisam ser corrigidos, algumas reparações que ainda precisam ser feitas, geralmente são poucas, mas ainda precisam ser feitas. Mas o que se destaca no processo deles não é nem tanto a correção dessas questões passadas, é o tamanho da obra que eles fazem. Eles são missionários, aproveitam para fazer essas pequenas reparações ainda, esses pequenos ajustes, mas o trabalho que eles estão encarregados e o planejamento do qual eles fazem parte, ele se torna muito mais abrangente, muito mais importante. E o ganho espiritual para eles é enorme, o ganho para a colônia onde eles se encontram é muito grande, porque a partir do trabalho deles, uma série de outros planejamentos de trabalho podem ser feitos, uma série de reencarnações se desencadeiam para dar continuidade à tarefa, tratamentos espirituais são realizados. Então, assim, as consequências de uma encarnação, de um Divaldo, de um Chico, de um espírito desse, ela se prolonga através do tempo, né? Mas isso não exclui o fato de que alguns deles ainda precisam passar por essas dificuldades. E nós, na segunda-feira, no livro Libertação, estamos vendo um caso semelhante, né? Porque lá no livro de segunda-feira nós vamos ver uma situação em que esse processo de você vir à Terra ou ir ao umbral para realizar essas tarefas, quem está realizando ainda está fazendo um processo de depuração
e se reajustando. Mas o que chama atenção especialmente é que nos dois casos nós temos trabalhos sendo feitos, tanto nesse livro quanto no Libertação, trabalhos sendo feitos pela espiritualidade para diminuir os problemas aqui na Terra, diminuir o nível da ignorância, semear, fazer a boa semeadura, né, da luz, do Evangelho, das boas doutrinas que vão ajudar muito a humanidade. No Libertação é principalmente um trabalho no plano espiritual, na região umbralina. Aqui, no caso do Silvério, é um trabalho na região da Terra, né? No plano material. Então, essa preocupação da espiritualidade, essa preocupação constante de estar nos dando opções, ferramentas para que nós possamos transitar bem por essa nossa jornada aqui na Terra. E aí nós vimos que o Silvério, esse espírito que é o, digamos, o coordenador de toda essa tarefa aqui nessa instituição espírita, que tem também o hospital, tem o asilo e tal, ele quase foi assassinado por um enfermeiro que havia sido demitido, de nome Almério, e que estava vendendo drogas dentro do hospital, né? Comercializando drogas lá dentro, no hospital que é dessa instituição e que acolhe também indivíduos com problemas com drogas também. Então, nós comentamos isso muito na semana passada, a gravidade dessa situação, porque as pessoas que estão ali dentro estão numa luta contra o vício, né? E, e elas têm que ficar o máximo possível afastadas do contato com isso. E ele levando as drogas ali para dentro, ele não só comete um crime contra a lei, mas ele principalmente, e muito, até muito mais, de forma muito mais grave, comete um crime contra a lei de Deus, né? No sentido de que ele prejudica a recuperação ou impede a recuperação de muitos daqueles pacientes, além de colocar em risco o nome daquela instituição, que é uma coisa muito séria. Então, nós vimos que ele tentou, ele estava esperando, estava dentro da instituição, o Silvério mora lá dentro, uma casinha lá dentro do próprio, é uma área bem grande, e quando ele está indo para a casa dele, já bem de madrugada, o Almério vai tentar matá-lo. E nisso o doutor Arquimedes intervém e promove, digamos, o afastamento de muitos obsessores que estavam ao lado de Almério, e um deles, que mais endurecido, né, com mais controle sobre o Almério, ele está uma subjugação ou uma fascinação muito forte, e aí é preciso uma carga de energia mais intensa para fazer essa desconexão ali. E depois o doutor Arquimedes ainda aplica uma nova carga sobre o Almério para que ele desmaie, né? Para que ele não represente perigo para o Silvério. Então o Silvério vai ver o punhal do lado dele e mesmo assim o ajuda, tá? Então é a partir daí que começa a nossa leitura aqui no 7.4, tá? Ou seja, aqui nós vemos nitidamente uma luta entre o bem e o mal, vamos assim dizer. Mas seria melhor dizer entre a luz e a ignorância, né? Porque o mal não existe por si mesmo. O mal ele é um construto, né, que nós fazemos, um construto mental, mas na verdade ele é tão somente indivíduos desconhecedores da lei num processo de transgressão da lei divina, mas que podem se recuperar a qualquer momento, e quando eles se recuperam, esse mal deixa de existir. Portanto, o mal não tem existência própria. Ele é um processo que surge sempre que uma pessoa ou um grupo de pessoas se juntam para transgredir a lei divina em diferentes formas, né? Então, a essa característica nós damos o nome de mal. Então, mas há uma luta, é claro, entre esses indivíduos que querem o atraso, que não querem o progresso, e aqueles que estão tentando trazer o progresso à humanidade. A gente sempre fala que todos esses missionários que vêm à Terra e todos que procuram fazer o bem vão encontrar grandes dificuldades, vão encontrar grandes obstáculos. Não há salvo-conduto para quem deseja fazer o bem na Terra, tá? Aí você vai dizer assim, ah, mas isso aí não é justo.
O ideal seria que a pessoa tivesse uma proteção, né? Um monte de guarda-costas espirituais ali. Não, ele tem proteção espiritual, mas eles não impedem que o indivíduo seja, digamos assim, objeto de difamação, de calúnia, eventualmente de uma agressão. Isso vai acontecer, porque o indivíduo tem que dar o seu testemunho. O maior espírito que teve na Terra, que foi Jesus, morreu crucificado, desencarnou crucificado, passou por todas aqueles sofrimentos, aquelas torturas. Ele não pediu para não passar por aquilo, porque ele se colocou na condição mais próxima nossa, da humanidade, e é assim que deve ser alguém que exemplifica, né? Então, um missionário não vai querer, não pode pedir condições privilegiadas, digamos assim, dentro dessas circunstâncias, mas é claro que ele lida com essas adversidades de uma forma totalmente diferente. Esse é o ponto-chave. A maneira como o missionário, como o espírito superior, como aquele indivíduo que já tem uma clareza espiritual, lida com a adversidade, com a dor, com a perda, com o que for, é diferente. Então, ela já não o atinge com a mesma intensidade que atinge um outro que ainda está muito apegado à matéria, tá? Bom, então nós vamos continuar aqui no item 7.4. O autor espiritual destaca a questão de que pessoas como Almério recebem a oportunidade de conviver com missionários e pessoas sábias e amorosas como Silvério, e ao invés de se sentirem estimulados pelo exemplo, se voltam contra os que tentam trazer à luz. Seja o próprio Almério, sejam as entidades que o influenciavam, temos aqui um certo dilema que apenas realça a complexidade da psique humana e do próprio desenvolvimento e jornada do self espiritual. A gente sempre fala, gente, o ser humano, a psique humana, seja o ego encarnado, que é uma projeção do self aqui na matéria, seja o self já num estado mais avançado, ele é extremamente complexo, ele é um universo em si mesmo. E sempre que nós olhamos para um outro ser humano, e vejam que o encarnado, ele é um ser humano que está disfarçado, né? Ele é um espírito disfarçado. Disfarçado como? Pode estar disfarçado na feiura, pode estar disfarçado na beleza, pode estar disfarçado na força, pode estar disfarçado na fraqueza, que o corpo dele demonstra. E ainda é mais difícil para nós percebermos nesse caso. Um desencarnado você ainda consegue pelo menos ver o campo áurico dele, né? A luminosidade que ele não tem, a forma perispirítica dele. Mas o encarnado, você pode ter uma pessoa belíssima que é um espírito de fato muito atrasado naquele corpo. E você pode ter um indivíduo encarnado num corpo que tem até alguma deformidade, que pode ser um indivíduo que não é bonito, que não é nada disso, e no entanto é um espírito belíssimo ali dentro. Então, o corpo ele meio que distorce também um pouco, o que exige de nós ainda mais cuidado nos nossos julgamentos, nas nossas avaliações. É por isso que essa questão do julgamento, é, nós temos que ter muito cuidado com o seguinte: a nossa visão, a gente sempre bate nessa tecla. Ela é parcial, ela é fragmentária, ela é imperfeita. Nós não conhecemos todos os fatores que estão por trás daquele indivíduo. Mesmo o Almério olhando para ele, nós vemos um indivíduo ali muito infeliz naquelas circunstâncias, mas o Almério não é só isso. O Almério não é só aquele enfermeiro que vendia drogas ali no hospital ou que tentou assassinar. E aí tem muito a participação dele, mas também tem muito a participação dos obsessores dentro desse processo. Mas ele sempre vai ter a sua responsabilidade, porque no mínimo ele deu a guarida a esses obsessores, né? O obsessor não cria no indivíduo um defeito moral que ele não tenha. O obsessor ele potencializa isso, mas ele não tem como criar um defeito moral que o próprio indivíduo já não tem. Então, o Almério, de certa forma, virou um pouco um instrumento ali depois de um certo tempo, porque ele está muito dominado por todas essas entidades. Mas o Almério não é só isso. Você vai ver que existem encarnações anteriores, possivelmente ele foi um bom pai, ou foi uma boa mãe, ou foi um bom filho, onde ele teve os seus sonhos, os seus desejos, as suas buscas, outras em que ele falhou. Então, nós somos assim, nós somos uma mistura de muitas experiências.
e muitas emoções diferentes, muitas cognições diferentes, caminhando para uma integração. E essa integração plena culminará num self plenamente desenvolvido, que por enquanto ainda se assemelha até certo ponto, se assemelha ao nosso ego, à nossa persona, mas entendendo que o self é o somatório de todos esses egos ou personas que vivenciamos ao longo do tempo e vem se aprimorando, né? Então, por isso que mas por enquanto esse self não consegue ter a visão clara, plena ainda. Por isso que eu digo que ele se assemelha um pouco ao ego. Ele está superior ao ego, mas ainda se assemelha ao ego, porque o ego está limitado pelo corpo físico, e limitado pelo ambiente, pelas circunstâncias muito, vamos dizer assim, que influencia o nosso comportamento, né? A cultura, o idioma, a sociedade em que nós estamos, a religião em que nós nascemos, a maneira como fomos criados. Então, são fatores condicionantes, né? Mas todo indivíduo tem uma riqueza em si mesmo. Continuando então aqui. O indivíduo sofre, no caso do Homério, um indivíduo que deveria ficar feliz por estar junto do Silvério, né? Trabalhando no hospital onde ele pode ajudar as pessoas e vendo o exemplo que o Silvério dava, o indivíduo sofre porque não alcança seus objetivos, ou se sente vítima, ou não consegue nem sequer estabelecer objetivos. Se sente triste, infeliz e frequentemente se vitimiza. E quando encontra alguém que está ali para lhe ensinar e exemplificar, para tirá-lo das sombras, se volta contra essa pessoa. Isso ocorre talvez porque vê ali uma pessoa que alcançou uma paz que ele não consegue alcançar. Prefere que todos fracassem, como ele vem fracassando. Esse é um ponto que atinge também muitos desencarnados, mas não devemos nos esquecer que muitos espíritos encarnados ou desencarnados que se associam para prejudicar a marcha do bem, que é o caso aqui desses espíritos, o fazem pelo desejo de frear a marcha da luz, impedir a evolução planetária, impedir a jornada de transcendência das criaturas. Então, tem duas razões aqui, entre várias razões, né? A gente coloca duas aqui. A primeira é que o indivíduo deseja que todos estejam na mesma condição que ele está. Se eu estou numa situação em que eu. Vejam, isso não estou querendo dizer que todos ajam dessa forma, mas alguns indivíduos muito egoístas, muito mesquinhos, ou que se auto-vitimizam, eles preferem que todos fiquem como ele está, porque ele não vai se sentir mal na visão dele. Mas claro que vai se sentir mal, mas ele não vai fazer comparações. Ah, eu estou mal, mas o outro está bem. O outro está bem porque deve ter feito alguma coisa. Ele começa a guardar uma raiva, um rancor, porque o outro está bem. O outro está feliz e ele está infeliz. Quando a gente usa aquele termo olho gordo, né? Olho de seca pimenteira, esses ditados, né? Esses ditados populares, né? Esses termos populares, eles vêm de um profundo sentimento de inveja, né? De incapacidade de aceitar que o outro possa ser feliz e que eu devo, na verdade, tentar chegar onde o outro está, também ser feliz e não querer que o outro fique como eu estou, infeliz. Então, por incrível que pareça, existem muitas pessoas que pensam dessa forma. Elas preferem que todos fiquem mal para que ela não se sinta só ela se sinta mal. Então, esse é um ponto, e aí entra muito naquilo que nós falamos, que é não sair da zona de conforto. E quando a gente fala zona de conforto, é não dar passos, gastar energia, despender esforços para sair daquele estado para alcançar um estado, um patamar superior. Essa mudança desse estado exige muita coragem e exigem, às vezes, processos de reparação de equívocos passados. E nós, às vezes, não queremos sair daquele estado que nós estamos, mesmo que estejamos sofrendo. Parece uma coisa assim que não é possível acontecer, mas é o que acontece o tempo todo. Se você vai numa região umbralina, está cheio de espíritos lá presos àquela região, e temos muitos missionários vindo para resgatá-los, mas não conseguem porque eles não desejam sair dali. Eles não querem abrir mão da raiva, não querem abrir mão da vingança, não querem abrir mão dos seus apegos, porque isso vai exigir um esforço, vai ter que exigir uma humildade, vai ter que exigir uma energia que naquele momento eles ainda não têm.
Mas, chegando o momento certo, esses espíritos são resgatados. Quando eles. Como aconteceu exatamente com o André Luiz. O orgulho foi um dos fatores, né? O orgulho, a incapacidade de imaginar uma vida após a morte. Isso atrapalhou muito o André Luiz. Quando ele quebra esse orgulho e faz a sua oração sentida, né, a Deus, imediatamente ele é socorrido. Mas não que ele não estivesse já sendo socorrido, ele só não se deixava sair dali. Por quê? Porque aquilo ali era a zona de conforto dele. Entre aspas, né, a gente chama de zona de conforto, mas não é conforto. É uma zona de sofrimento, mas que o indivíduo é o mundo que ele conhece, é onde ele quer ficar. É como a que a gente falou lá, comentamos na segunda-feira do mito da caverna de Platão, né? Quando lemos no prefácio de Emmanuel, né, a história dos peixinhos que ficavam da lenda egípcia, né, dos peixinhos que ficavam naquele poço. É mais ou menos parecido com essa ideia. O outro ponto é quando esses espíritos se unem para evitar que o bem prospere, que a luz se faça presente. E isso acontece mais do que nós imaginamos. Periodicamente seremos assediados por essas entidades. E às vezes essas entidades vão influenciar encarnados para também nos atrapalharem, sempre que estivermos envolvidos numa tarefa do bem. Então, sempre que nós nos voltarmos para isso, isso vai acontecer. Por quê? É fácil imaginar. Você está, por exemplo, tentando ajudar pessoas que são obsidiadas. Imagine um grupo de desobsessão, tá? Gente, quando você tem um grupo de desobsessão numa casa espírita, e digamos que você faça, vamos dar um exemplo, 10 tratamentos por noite, 12 tratamentos por noite. Desses 12 que você tratou, e vamos dizer que a maior parte dessas obsessões sejam obsessões kármicas. Muitas vezes não são, tá? São obsessores que estão ali porque se conectaram com o obsidiado. Mas vamos dizer que uma boa parte, a maior parte, na verdade, é kármica. Mais da metade é kármica. O que acontece? Desses obsessores que o processo é kármico, são os mais difíceis de você, na verdade, fazer o desligamento e conduzir esses obsessores para tratamento no plano espiritual. São os mais difíceis, porque há uma ligação forte entre os dois e, às vezes, aquele vínculo que traz um sofrimento ao encarnado ainda não, digamos assim, ainda não cumpriu toda a etapa de purgação ou de reparação, digamos assim, diante da lei que aquele indivíduo tem que fazer, o encarnado. Porém, isso não impede que o obsessor não perdoe, ele pode perdoar se ele quiser, só que frequentemente ele não o faz. Nós podemos dizer que, na maioria das vezes, o obsessor não aceita, pelo menos não na primeira vez. Serão precisas várias reuniões, e mesmo às vezes várias reuniões não vão conseguir, vai precisar uma outra vida, ou vai precisar num tempo mais à frente. Ora, o que acontece nesse caso? Imagina só, se o obsessor aceitou os conselhos, as orientações, o carinho que ele foi envolvido, os passes que recebeu as orientações depois dos espíritos que estão na dimensão astral do centro ali, realizando a maior parte dessa tarefa. Beleza, tranquilo. O obsidiado está livre dessa obsessão agora. O obsessor segue o seu caminho para ser orientado e não há consequências para as pessoas que estão fazendo esse trabalho. Agora, imaginem só que você começa a fazer esse trabalho e aquele espírito não aceita se separar do obsidiado, não aceita perdoar ou qualquer outra coisa que o vincule a ele. E o que ele faz? O que ele pensa daquele grupo? Esse grupo está tentando me atrapalhar a minha vingança. E ele começa a se juntar a outros e se voltar contra isso. Isso aí é uma coisa muito clara para a gente. Então, um grupo mediúnico que trabalha com desobsessão, ele tem que ser um grupo muito harmonizado. E as pessoas têm que estar muito precavidas contra os problemas que poderão ocorrer. É claro que haverá muita proteção espiritual, mas o médium, como nós falamos, vale também para a mesma questão dos missionários. Ele não está isento dessas influências que vêm, porque ele está tentando ajudar os outros. Só que a pessoa que ele quer ajudar tem uma outra que quer prejudicar. E esse que quer prejudicar está vendo que ele está tentando tirar a presa dele. Então ele se volta contra esse indivíduo, tá? E muitas das vezes o médium tem que ser provado também, tem que ser testado, né? Faz parte do aprendizado dele. Então são duas razões principais
que nós temos espíritos que querem atrasar a luz, que não querem que essa luz se espalhe na Terra, por várias razões, e outros que não querem que os outros sejam felizes porque ele é infeliz e ele não quer deixar aquele local, aquele estado mental em que ele se encontra, tá? 7.5. As razões para isso não são simples, mas uma das causas está no ódio desenvolvido ao longo de muitas reencarnações ao pensamento e sentimento espiritualista, ou a visão espiritual do ser humano que não se coaduna com a sua visão de Deus ou de religião. A verdade é que muitos encarnados e desencarnados trabalham consciente ou inconscientemente contra o progresso espiritual. Muito encarnado faz a mesma coisa também, trabalha contra o progresso espiritual, às vezes sem perceber, ele se torna um joguete na mão de muitas entidades das quais ele se vincula, ou ele mesmo traz um ranço contra o mecanismo religioso ou de espiritualidade, ou então ele tem o sentimento religioso associado à ideia de poder, que foi uma coisa praticada pela igreja e por muitas outras religiões ao longo do tempo, associar a possibilidade do exercício religioso com o exercício do poder. E o poder seduz. E esse indivíduo, muitas das vezes, ele não é mais um religioso e tal, mas ele até tem um pensamento religioso, mas ele tem essa bagagem do passado que distorce o mecanismo religioso. Quando ele vê pessoas que estão trabalhando numa tarefa dessa, sem qualquer objetivo de poder, mas tão somente o objetivo de seguir o evangelho, isso desperta nele uma raiva. Pode ser até inconsciente, ele não percebe, mas ele tem um sentimento de antagonismo em relação a esse grupo que está fazendo aquilo, porque ele não aceita que alguém possa vivenciar a religião sem não ser através de uma forma de receber poder por isso. E isso foi um dos fatores que levaram principalmente a igreja do século XIX a combater tanto o espiritismo. E é óbvio que muitos sacerdotes que desencarnaram naquela época continuam inimigos do espiritismo até hoje no plano espiritual. Muitos, obviamente, até se juntaram às falanges de espíritos que trabalham para o bem, para o evangelho, seja na Igreja Católica, seja em outra igreja, seja no espiritismo, mas alguns continuam renitentes, formam grupos no plano espiritual para trabalhar contra a doutrina espírita e contra outras religiões espiritualistas também, tá? Se assim fazem, estão em contínuo conflito com a lei de Deus, que trazem em sua consciência e, portanto, vivem em sofrimento. Por isso, Silvério explica com firmeza a Almério, quando ele leva Almério para a casa dele, a gravidade do ato cometido, da chance que recebeu de recomeçar e que, se continuasse a agir dessa forma, mesmo quando o bem lhe esteve tão próximo, né, porque ele trabalhava ali no hospital, vendo todo o bem que ele poderia fazer, as consequências futuras poderiam ser piores, pois não nos esqueçamos de que a lei do karma traz justiça e misericórdia, porém, se será mais justiça ou mais misericórdia, tudo dependerá de como cada um irá lidar com a nova oportunidade. Então, lei do karma, lei de ação e reação, lei de causa e efeito, ela é uma lei de justiça e bondade. Não há justiça sem bondade, não há bondade sem justiça dentro desse processo de reparação, de correção, né? Que a lei do karma traz. Agora, pode ser que haja mais misericórdia do que justiça, pode ser que haja mais justiça do que misericórdia, vai depender de como o espírito se comporta diante da forma como a lei é colocada para ele. Quanto mais resistência ele opõe ao processo de mudança, mais será necessário que esse percentual de justiça seja maior. O que significa isso? Renascer, às vezes, num corpo com um monte de problemas, renascer numa família problemática, renascer com várias limitações, né? Ter uma série de problemas, inclusive de ordem obsessiva. E já no processo de misericórdia, aquele espírito que traz a questão da justiça, que ele precisa reparar os erros que fez, mas ele angariou tanto bem para ele e se tornou tão dócil às orientações dos espíritos superiores, que é com eles que ele estabelece a maior parte dos contatos. Então, obviamente, isso amplia a visão dele e ele conduz esse processo de uma maneira muito mais próxima da misericórdia e compaixão do que propriamente da justiça. Os dois componentes
desse mecanismo da lei do karma. Bom, a gente tem que fazer uma breve leitura aqui. Quem que poderia ler para a gente Envergonhado e Trêmulo? Valerinha, faz, Valerinha? Passo, né? Beleza. Até o final do capítulo, tá? Tá. Eu só achar aqui que eu tô anotando. Envergonhado e trêmulo, Almério gaguejou uma desculpa e saiu quase a correr, tentando esconder o desequilíbrio. Recuperado, intimamente agradecido a Deus, o infatigável servidor buscou o leito após os cuidados precedentes. A consciência do dever retamente cumprido de imediato levou ao sono, desdobrando-se parcialmente e vindo ao nosso encontro. Identificando o doutor Arquimedes, saudou-o jubilosamente, logo se recordando do incidente que terminara de forma feliz e compreendeu que fora sua providencial presença que resolvera a questão. Enquanto conversavam, eu interroguei Germano. Os mentores do nosso amigo não poderiam haver resolvido a trama que se desenhara? Estaria a tragédia inscrita na ficha do processo atual da sua reencarnação? Caso houvesse acontecido, como seria vista pelos encarregados do seu ministério? O amigo, que parecia bem informado sobre o assunto, respondeu-me com afabilidade. Sem qualquer dúvida, os instrutores encarregados de orientar o nosso Silvério dispõem de recursos hábeis para impedir acontecimentos dessa natureza. Apesar disso, embora informado de que estava sendo programado contra o seu tutelado, sabiam também que o nosso mentor estaria investido da responsabilidade de solucionar o assunto, por motivos pertinentes à nossa visita e em atendimento ao estabelecido pelo irmão Policarpo, a quem diretamente ele se vincula. Como não desconhecemos os nossos labores, sempre deve ser preservado o respeito hierárquico, através de cujos mecanismos aprendemos obediência, respeito e serviço. Em se considerando o passado espiritual do pupilo do venerado amigo, ainda lhe pesam graves compromissos que deverá resgatar pela ação do amor e da caridade incessante. A soma dos serviços de compaixão anula a gravidade dos equívocos antes cometidos. Assim mesmo, embora não estivesse necessariamente sujeito a uma desencarnação violenta, poderia suceder sem qualquer prejuízo para o seu desenvolvimento evolutivo. No entanto, os seus méritos contribuíram para que tivesse a existência física dilatada, de modo que lhe seja possível servir mais, implantando no mundo a mentalidade do serviço cristão, hoje orientado pelo Espiritismo com Jesus. A caridade, neste cometimento, é o alicerce da sustentação do conhecimento iluminativo da inteligência, que demonstra a excelente qualidade de que é portadora a doutrina espírita. Nunca nos devemos olvidar que tudo sempre ocorre para o nosso aperfeiçoamento. Se soubermos transformar sombras em claridade, desaires em bênçãos, delitos em mecanismos de reeducação, como o insensato inimigo houvesse logrado sucesso no seu desditoso empreendimento, a vítima seria conduzida à condição de Marte da fé, em face de haver sido trucidada no trabalho do bem e por decorrência da sua ação de benemerência. Volveria o grande lar como triunfador, embora nos primeiros tempos o trabalho a que se afervorava sofresse a natural ausência do seu comando e da sua dedicação. Como, porém, em nosso campo de ação não existe pessoas insubstituíveis, ao seu lado já se encontram companheiros que vêm sendo preparados, não apenas para darem prosseguimento à obra, como também para multiplicá-la em outros lugares. Por isso, o nosso trabalho de oferecer assistência aos missionários que volveram à Terra,
a fim de cumprir o roteiro de real cristianização das criaturas e do planeta, desdobra-se em um elenco de alternativas e diversidades muito grande. Pepitinga, sempre vigilante, advertiu-nos que o mentor convidava-nos a segui-lo com o jovem médium para parcial desdobramento pelo sono, na direção da sala mediúnica da instituição. Agradecidos ao companheiro, avançamos para o nosso novo empreendimento espiritual. Muito bem. Vocês vejam aqui que o Almério trabalhou, o Silvério trabalhou o dia inteiro, aí dorme, corpo descansa, espírito se desdobra e já vai para a sessão mediúnica na espiritualidade, dentro da instituição aqui. Então é um espírito que está no processo. Aquilo, provavelmente nós, qualquer um de nós, teria que tomar remédios para dormir numa situação dessa, calmante, ficaríamos nervosos, teríamos pesadelos, né? Afinal de contas, uma pessoa tentou nos assassinar, isso seria um processo traumático. Mas ele já é um espírito que está com tanto equilíbrio que ele consegue depois, logo botou a cabeça no travesseiro, dormiu, se desdobrou e já vai para o trabalho de novo na espiritualidade dentro da. A gente vai ver no próximo capítulo, né, na semana que vem, a gente já vai ver o trabalho que se desenvolve, ele como médium, para receber entidades mais densas, né, de vibração mais pesada, e que essa mediunidade, acontece esse trabalho, da mesma forma que nós temos a mediunidade como um elemento que permite que dois planos, um mais denso, um menos denso, conversem, se comuniquem, o plano encarnado com o plano desencarnado. No plano espiritual, nós temos também níveis de densidades muito diferentes entre entidades que elas se encontram, e às vezes a comunicação precisa ser feita através de aparelhos especiais ou através de um médium, né, muitas das vezes. Eventualmente, um espírito mais elevado pode fazer uma densificação maior do seu perispírito, se concentrar, densificar o seu perispírito para se fazer visível e conseguir se comunicar com a entidade. São técnicas, né? São meios pelos quais isso ocorre. Agora, uma coisa aqui que a gente não pode perder de vista, antes da gente comentar, é uma coisa que ele coloca, que o Germano explica. É, Em se considerando o passado espiritual do pupilo do venerando amigo, o pupilo é o Silvério, o venerando amigo é o Policarpo, tá? Que é um espírito muito elevado, que é, digamos assim, um professor, um mentor do Silvério. Então você vê o nível do Policarpo, que é aquele espírito que teve lá na época do cristianismo e, digamos assim, morreu pela causa do cristianismo e veio várias vezes para trazer, ao longo de vários séculos, né, a mensagem, não deixar que a mensagem se perdesse junto com outros espíritos que fizeram a mesma coisa. Mas ele diz assim: ainda lhe pesam graves compromissos que deverá resgatar pela ação do amor e da caridade incessante. Então, assim, o Silvério, ele tem, na verdade, uma questão kármica ainda importante. E assim, aí você vai dizer, mas a questão chave aqui que fica, e eu sei que muitas pessoas vão ficar na dúvida quanto a isso, e eu não espero que essas dúvidas sejam plenamente resolvidas, porque, como a gente fala, sempre que a gente traz algum esclarecimento, alguma ideia, alguma reflexão abordando esses tópicos, e isso aqui não é um tópico assim tão simples, mesmo que a gente consiga resolver uma questão, uma dúvida, logo, imediatamente surge uma nova pergunta. E esse é o mecanismo dialético do aprendizado, né? Perguntas e respostas, novas colocações que são feitas a partir das ideias que vão surgindo. Então, não se preocupem. Ah, mas eu não concordo que o Silvério poderia desencarnar antes do tempo ali. Ele não estava planejado para morrer num assassinato, mas por que isso aconteceu? É porque nós ficamos muito presos à ideia de desencarnação como castigo, e essa é uma ideia muito equivocada. É claro que para o Silvério era importante que ele cumprisse o processo do tempo mais ou menos que é aproximado, estabelecido, para o máximo aproveitamento. Mas se ele tivesse desencarnado antes, como ele coloca aqui, se ele tivesse sido assassinado, ele chegaria ao plano espiritual como mártir.
como alguém que deu a vida pela causa. Então, para ele, não houve perda nenhuma. Para o trabalho, poderia haver, num primeiro momento, um certo desequilíbrio. Só no primeiro momento, mas já haviam outras pessoas que estavam próximas a ele e conduziriam essa tarefa. Se não, um trabalho como, por exemplo, a Mansão do Caminho, do Divaldo. Não parou o trabalho continua e vai se desenvolver e outras pessoas vão chegar, já tem pessoas lá conduzindo essa tarefa, então é assim que funciona, né? O Divaldo teve até muita moratória, né? Pela importância do trabalho dele, mas se ele tivesse desencarnado antes, a espiritualidade teria recursos. Ele cumpriu a tarefa dele de toda forma. E a espiritualidade teria recursos para continuar conduzindo o que não pode é parar a tarefa, aquele indivíduo desencarnar e a tarefa regredir, a tarefa estacionar e não continuar. No mínimo, você tem que ter pessoas que estavam preparadas para continuar essa tarefa. E isso, geralmente, a espiritualidade e o próprio indivíduo tem esse entendimento que ele precisa deixar sucessores na sua tarefa. Jesus, quando vem à Terra, quem ele deixa? Os apóstolos. Buda, quando vem à Terra, quem ele deixa? A Sangha, um grupo de discípulos muito grandes, né? Que vão. Ananda é um dos principais desses discípulos que vão levar à frente essa tarefa. Francisco de Assis, quando desencarna, novo, né? Vários indivíduos que o seguiam, que eram seus discípulos, continuam a tarefa de Francisco de Assis. E assim vai sucessivamente. Todos esses irmãos vão deixando é, indivíduos que vão dar continuidade à tarefa, tá? Então a gente não fica órfão desse auxílio, não. 8.1. Após o incidente ser resolvido com Homério indo embora, envergonhado e tomado ainda de desequilíbrio, Silvério finalmente poderá descansar, mas apenas o corpo em sono, pois seu espírito sai em desdobramento para o encontro do doutor Arquimedes, e aqui é bastante instrutivo a capacidade desse espírito de se manter lúcido fora do corpo. Essa é uma característica bem conhecida de espíritos de excelente condição evolutiva, mas ainda assim tomamos conhecimento através dos esclarecimentos de Germano que Silvério eventualmente poderia ter desencarnado. Vejam, gente, a gente não está querendo dizer com isso que será frequente acontecer uma situação dessa. Não é. Por quê? Porque esse indivíduo realizando essa tarefa como Silvério está realizando, a tendência é que o mais tempo que ele puder ficar aqui na Terra, mais tempo ele vai poder fazer o bem, mais créditos ele angaria para ele, mais méritos, mais ele aprende e se desenvolve, apesar que isso é meio que indiferente, porque ele no plano espiritual vai continuar trabalhando para caramba. Ele vai, provavelmente, talvez no plano espiritual, ele consiga desenvolver mais tarefas ainda, porque ele vai intuir um monte de gente a abrir centros espíritas. No caso aqui, estou me referindo à casa espírita, mas isso poderia valer para qualquer outra religião, tá? Ou mesmo orfanatos, asilos, que não fossem nem religiosos, mas que fizessem uma tarefa de ajudar pessoas em situação muito difícil, né? E o trabalho dele continuaria no plano espiritual. E ele chegaria com méritos imensos no plano espiritual. Então, vejam, agora, normalmente isso não acontece, porque, em geral, como há um planejamento da tarefa, os espíritos protegem. Mas o que ele está querendo colocar aqui, principalmente o Germano, é que como o próprio Silvério traz esse passado ainda com graves problemas a serem resolvidos, eventualmente uma situação dessa poderia acontecer. Não é comum, mas poderia acontecer. E se acontecesse, não seria o fim do mundo, nem haveria uma grande injustiça. Por que que não haveria uma grande injustiça, Zé Ronaldo? Porque a morte não é castigo. Somente por causa disso. Você sabe qual seria o castigo nosso? Seria nós estarmos destinados a viver eternamente encarnados. Esse seria o nosso castigo. Nós nunca morrermos. Ou melhor, Seria mesmo. né? Nunca desencarnarmos. Por quê? Ora, no plano espiritual, eu vou volitando, eu me desloco pelo pensamento, eu consigo ter uma comunicação com um monte de pessoas quase ao mesmo tempo, outros espíritos, né? Eu não tenho um corpo denso, eu não sinto dores no meu corpo, né? Principalmente quando a gente passa dos 60 anos, que é o meu caso, né? Você começa a ter dor todo dia. Você não tem dores no seu corpo, apesar que eu sou imensamente grato à bênção do meu corpo Há físico. controvérsias, hein?
O que que é a controvérsia, Rosana? Porque eu não tenho dor nenhuma. Fala sério, e eu sou mais Ah, velha que você, você. você não tem o karma que eu trouxe, né? Graças a Deus, mas o que que eu posso fazer? Aí, mas eu não estou reclamando, não. Veja, não estou reclamando. Só estou dizendo que quando eu desencarnar, s- depois que eu sair do umbral, que eu deixar o umbral, que eu tiver numa cidade espiritual, é óbvio que a minha situação lá é muito menos, digamos assim, difícil do que aqui. Isso não tem nem comparação, é para todos nós, não tem nem comparação. É porque nós ficamos condicionados à condição de encarnados, e aí nós ficamos que nem os peixinhos vermelhos, vermelho não, que nem os peixinhos daquela lenda egípcia lá do Libertação, do prefácio do Libertação, que ficam super bem comendo minhocas, larvas, se escondendo nas locas embaixo ali do poço, e não desejamos ir para o plano espiritual por medo, mas na verdade o nosso destino é o plano espiritual, e aqui na verdade é o poço, é a loca, é onde a gente fica comendo os vermezinhos ali, né? Mas beleza, é um aprendizado importante que a gente, diferente dos peixinhos lá, a gente aqui está realizando, pode, se soubermos nos conduzir corretamente, realizar um aprendizado que às vezes não é possível. Às vezes não, certamente, um aprendizado que não é possível no plano espiritual. Existe uma fase da nossa evolução que precisa ser feita na Terra. Agora, desencarnar, reencarnar, está dentro do processo normal, gente. É porque nós criamos na nossa mente uma ideia de que morte ou desencarnação, melhor dizendo que morte não existe, né? Morte do corpo físico, mas que desencarnação é um castigo, uma punição. Isso é uma bobagem. Não é punição. O indivíduo desencarnou, tá, desencarnou, o espírito dele está vivo, continua o processo, né? Ele vai evoluir no plano espiritual, daqui a pouco ele reencarna de novo. A questão aqui, ela é mais assim, operacional, ela é mais, como é que eu posso dizer? No sentido de resultados. Se o velho precisa conduzir uma tarefa que vai dar bons resultados para ele e muito mais ainda para as pessoas que se beneficiam dessa instituição, mas ele já tem outras pessoas para substituí-lo. Então, não é para nos causar espanto esse tipo de informação. Agora, normalmente, isso não vai acontecer. Em geral, os espíritos vão criar sempre a proteção que for possível, mas não vão tirar o encarnado de certas enrascadas, tá? Uma cirurgia que ele tem que fazer, dores que ele sente, doenças que ele tem, entes queridos que ele perde. Gente, isso aí todo missionário vai passar por isso, porque é o que todo encarnado passa. E o missionário, quando vem à Terra, ele não pede salvo-conduto da dor, tá? Muito bem. 8.2. Apesar de exercer uma tarefa missionária, o tutelado de Policarpo ainda trazia débitos do passado remoto que exigiam grande dedicação à caridade, à divulgação do evangelho e da doutrina espírita. Ao ser defrontado com aquela situação de risco à sua vida, não deixou de exercer a caridade através do acolhimento e esclarecimento ao atormentado Almério. Isso significou mais uma prova vencida, mais uma conquista desse espírito valoroso. No entanto, esclarece Germano que se havia o auxílio direto de Dr. Arquimedes e Policarpo, certamente acompanhar, quer dizer, na verdade, desculpa, aqui tem uma pequena alteraçãozinha, que se havia o auxílio direto do Dr. Arquimedes, Policarpo certamente acompanhava à distância todo esse drama devido à sua elevadíssima condição espiritual. Então, assim, você tinha ali o Arquimedes mais próximo, vendo o que estava acontecendo, percebendo a intenção do Almério e dos espíritos, estava vendo os espíritos em torno dele, mas lá onde Policarpo estava, ele estava vendo tudo também. E ele estava em comunicação com o Dr. Arquimedes, tá? Isso não excluía a possibilidade de que o assassinato eventualmente ocorresse, pois, para Silvério, isso não seria uma tragédia. Ao contrário, seria recebido com honras no plano espiritual como um mártir que deu a vida por uma causa nobre, né? Muitas vezes até esses espíritos são lembrados mais pela sua desencarnação, não que não sejam lembrados pelo bem que fizeram, nem pelos ensinamentos que fizeram, mas é que esses ensinamentos muitas vezes não ficaram registrados como num livro. Eles são ensinamentos orais que se propagaram e nós recebemos muitos desses ensinamentos sem nem saber, mas eles vão até uma fonte do passado, que era um grande sábio que às vezes esteve junto de nós, e aquilo que ele ensinou foi se propagando, né, ao longo do tempo. Aliás,
Quando a gente pega, por exemplo, os evangelhos, é, a Mônica pergunta sim, como Policarpo, exatamente. Policarpo, a gente conhece Policarpo? Não, né? A gente tem até um Policarpo de Esmirna, que a gente já tem algum conhecimento, mas esse não é o Policarpo de Esmirna, porque isso já tinha sido falado no começo do livro. Então a Mônica lembrou bem. O próprio Policarpo é um espírito que nós não temos conhecimento de quem foi Policarpo, mas eventualmente nós vamos ficar sabendo como ele desencarnou ali na arena. Ele talvez esteja no martirológio, né, que era uma relação que era feita pelos cristãos primitivos, de todos aqueles que foram mártires. A maioria deles, né, muitos não passaram desconhecidos, assim, mas havia uma listas de pessoas que foram mortas, que foram sacrificadas nas arenas romanas. E nas regiões, né, também não só em Roma, mas também às vezes nos distritos, né, nas províncias, isso também acontecia, mas era mais comum que eles fossem mandados para Roma, né? E às vezes você vai conhecer só esse episódio de uma desencarnação dolorosa. No entanto, os ensinamentos que Policarpo trouxe no passado vão ecoando através dos séculos. Por quê? Porque nós vamos transmitindo oralmente esses ensinamentos. Então, nós temos um exemplo disso, ocorre na Mishnah, né? Que é uma coletânea de estudos judaicos que começa por volta de 200, 300 a.C., que são interpretações chamada Torá oral. Elas são interpretações em cima da Torá escrita. A Torá são os 5 livros, né, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, o que os rabinos, não os rabinos, mas os fariseus, né, que depois vão ser os rabinos, com a destruição de Jerusalém, essa nomenclatura vai se modificar. Os rabinos são os sucessores espirituais, vamos dizer assim, dos fariseus, os rabinos judeus. E os fariseus, eles tinham várias opiniões contrárias entre eles, porque havia muito debate em cima da Torá oral, né? Jesus chega a citar a Torá oral, assim, a existência da Torá oral. E a Torá oral, chamada Mishnah, ela foi toda transmitida oralmente, até que por volta, aí passa-se a virada do século, lá pelos, aí vai continuar sendo feita oralmente. Cada rabino que sucedia outros rabinos iam estudando aqueles termos passados, as ideias, e acrescentavam novas ideias. E hoje a Mishnah ela está inserida dentro do Talmud. E tem também a Mishnah, que você encontra algumas partes da Mishnah separadas, mas a maior parte dela está dentro do Talmud. Só que ela só foi vertida para um sistema de escrita por volta do século V, século VI. Nós temos 2 Talmudes. Temos o Talmud da Babilônia e o Talmud de Jerusalém, né, que é o segundo livro em importância para os judeus em relação à Torá. A Torá é o primeiro livro em importância, Torá e os profetas. O segundo livro é o Talmud. E o Talmud, na verdade, ele é escrito por volta do século V, mas até antes disso, todos os ensinamentos eram transmitidos oralmente. Então, algo que um rabino falou há 300 anos atrás era recitado, porque aquilo ia passando de geração em geração. Só que nesse caso, você citava nominalmente, quando você pega a Mishnah, você vai ler a Mishnah ou o Talmud, você vai ver que um determinado rabino fazendo um comentário, um rabino do século IV, século V, fazendo um comentário de um rabino do século II, ele cita o nome desse rabino e o local de onde ele é. Havia essa característica ali. Só que muitos desses ensinamentos, eu estou dando o exemplo da Mishnah, mas ela tem essa característica. Agora, tem outros ensinamentos que circulam sem um nome, sem um lugar, mas eles se espalham. São sementes, não tem jeito, eles se espalham, eles germinam, né? E aí vai seguindo a sua tarefa de iluminação, né? Muito bem, e a gente termina aqui então. A tarefa da 8.3. A tarefa da instituição, caso isso ocorresse, não seria interrompida, pois outros companheiros vinham sendo preparados para assumir a tarefa se isso fosse necessário. O ensinamento aqui é claro: tendemos por um condicionamento até certo ponto necessário, ver a desencarnação, mesmo um assassinato, por exemplo, como um castigo,
quando na verdade, muitas vezes, é tão somente uma entre inúmeras possibilidades que a todo momento se colocam diante de um espírito que segue sua jornada. Ou seja, qual a possibilidade? De desencarnar, né? E depois ele encarna de novo. Se ele está em sintonia com a lei divina, nada há o que temer. E onde quer que esteja, na matéria ou no plano espiritual, sua consciência permanece em paz e as oportunidades de servir e evoluir continuam. Esse é um aprendizado, gente, fácil de falar, difícil de fazer, né? Porque diante do perigo, nós até instintivamente queremos nos preservar, e tem que ser assim mesmo, porque senão nós íamos querer retornar ao plano espiritual mais rápido, o que seria um desastre. Tem que ser tudo na sua hora certa. E aí o que acontece? Nós temos que ter esse instinto de sobrevivência, óbvio. Ninguém tem que querer morrer, ninguém tem que querer desencarnar. Nós temos, enquanto estivermos aqui na Terra, temos que cumprir as nossas obrigações aqui na Terra. Mas no momento em que a gente desencarna, não deve ser visto, não importa a forma como foi, não deve ser visto como castigo. Deve ser visto simplesmente como uma desencarnação. E o espírito, ele vai chegar no plano espiritual com aquilo que ele fez na Terra enquanto ele estava encarnado, com toda a bagagem que ele desenvolveu, que ele aprendeu. É isso que vai ser digamos, o passaporte dele, né? Para ele poder seguir a regiões mais elevadas da espiritualidade, a colônias, a cidades espirituais, onde ele vai estudar, onde ele vai trabalhar, onde ele pode vir, se ele já estiver preparado com determinado tempo, ser um espírito protetor da sua família, né? Como nós vimos no caso do livro A Vida Continua, né? É, no caso da Evelina, por exemplo, né? E Fantine, os dois vão ser o quê? Guias espirituais daqueles que estavam encarnando. Algum problema deles terem desencarnado na cirurgia que eles fizeram, naquele tumor que eles tinham? Não. Simplesmente a vida continuou, e a vida continua, e foi exatamente o que aconteceu. Continuou para aqueles que estavam encarnados, continuou para os que estavam desencarnados, ambos entrando em contato, em sintonia muito forte. Nós vimos as várias interações que aconteceram naquele estudo, no livro, que o livro mostra, e as coisas foram acontecendo como tinham que ser. Então nós temos que ter muito cuidado na forma de abordar essa questão. É algo que a gente fica preocupado, que a gente, é claro, que a gente fica, e a gente tem a obrigação de cuidar da saúde enquanto estamos na Terra, né? Porém, se vamos desencarnar, tranquilidade, tudo passa, né? Então a gente segue para outro plano e continua o nosso processo lá, e depois a gente retorna de novo até que não precise mais reencarnar. E quando não precisar mais reencarnar, nós vamos nos preparar para reencarnações missionárias, onde nós viremos já não com a necessidade de correções, de reparações, de aprendizados novos, mas aí vai ser a doação para o planeta, para a humanidade, em nome do Cristo, em nome do Pai, de tudo que recebemos, para que a nossa jornada fosse grandiosa, para que chegássemos a esse ponto, de não precisarmos mais reencarnar. Aí que nós vamos pedir para reencarnar, mas aí como missionários, para compartilharmos com a humanidade que sofre, que está ainda em trevas, em ignorância, muitas pessoas, a mesma luz que recebemos de outros irmãos que, por sua vez, nos ajudaram quando nós estávamos lá atrás, né? Todos nós somos ajudados por esses irmãos. Então, quando chegar a nossa vez, nós vamos fazer a mesma coisa. Queiramos ou não, é da lei, né? Que assim a coisa deva acontecer. E um sinal claro, óbvio, né? Da nossa própria evolução. Bom, gente, nós vamos pausar aqui então.